Glória a Deus, amados irmãos. Hoje é dia 3 de novembro de 2025. Jeremias 20, a partir do 7, diz o seguinte: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me tornou um opróbrio e lúdibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrei dele, e já não falarei o nome dele, o seu nome. Então isso me foi coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias está falando aqui de que ele não queria mais gritar o nome do Senhor Jeová. Ele já não queria mais falar o nome de Jeová. Mas aí o que aconteceu? O coração dele já era um coração que ardia o fogo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tá chegando um caminhão aí, né? Então ele falou que ia se esquecer do nome de Jeová, não ia falar mais, porque todo profeta ele sente a dor, né? Ele sente esse fogo consumidor da parte do Senhor. Os verdadeiros profetas que são verdadeiros diante da presença do Senhor. Então ele sente o sofrimento do que é e do que representa a profecia, a verdadeira profecia. Por quê? Porque o Senhor estava mostrando Jeremias a murmuração do povo. E o que isso causava? Desculpa o caminhão. O que isso causava no coração de Deus. E que isso causava uma ira no coração de Deus. Então, quando o Senhor ele usa os seus profetas, os profetas verdadeiros da parte do Senhor, eles sentem o que o Senhor sente. Então, aonde Jeremias sofria muito porque sentia esse fogo queimar no seu coração. Ele tentou apagar, ele tentou, de uma certa forma, ludibriar isso. Ele pensou que não ia nem lembrar do nome de Jeová mais, mas como se nada, ele falou assim: não, eu vou sofrer isso, eu vou desfalecer isso, eu sofro, e na hora que passar esse sofrimento, isso vai acabar. Mas na hora que ele menos imaginou, que já tinha esquecido o nome de Senhor Jeová, a ira incendeu no seu coração e a sua boca falou. Por quê? Porque a boca dele fala, do verdadeiro profeta fala, o que está no coração de Deus. Por isso que está no coração de Deus, esse fogo ardia no coração do profeta. Então, quão sério e quão importante o quão sério é ser profeta de Deus. No entanto, brincar de ser profeta não é brincadeira, não. Por quê? Porque muitos dizem assim: eu sou profeta, mas depois dizem assim: eu fiquei com tanta raiva da fulana, com ira de Deus eu fiquei. Em espanhol eu escutava muito isso. Nossa, eu fui corrigir ela com a ira de Deus eu tinha no meu coração. Que ira de Deus, que nada, era com raiva mesmo, com inveja, com ódio. Foi matar essa ovelha. Então muitas pessoas faziam isso, e eu via, e eu falava: Senhor Deus, o que eu estou vendo aqui? Estão falando que está cheio da ira de Deus para ter um motivo, poder falar, justificar que corrigiu alguém no nome do Senhor.
sem que Deus mandou corrigir, mas na realidade estava matando as pessoas. Mas aqui no livro de Jeremias, Jeremias fala assim, no 10, porque ouvi a murmuração de muitos e há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Ou seja, ele escutava isso no seu ouvido para denunciar as murmurações. E às vezes nós, como profetas verdadeiros da parte do Senhor, escutamos isso todo o tempo. Denuncia a igreja perante o altar do Senhor, vai lá e reclama contra ela. Vai lá e profetiza, vai lá e declara juízo contra a igreja, que não está acendendo as suas lâmpadas. Mas isso significa que se eu fizer isso fora de tempo, eu vou estar apagando todas as lâmpadas. Eu vou estar entrando em uma área que o Senhor não me pediu para entrar fora de tempo. Então, existe um tempo para manifestar determinadas profecias. Por isso que o falso profeta, às vezes, aqueles que falam assim, Deus me chamou para profeta, talvez nem é falso, mas é novo no entendimento. Às vezes eles mesmos excita, ou seja, provoca a ira do Senhor. Por quê? Porque toca em determinadas áreas que o Senhor falou assim, não, isso aqui não é para tocar nesse tempo. Não é para vocês fazerem essas determinadas orações nesse tempo, porque vai tocar na minha ira, e se toca na minha ira, eu vou derramar a ira. E derramar a ira, a consequência de derramar a ira fora do tempo é consumir. E o Senhor primeiro ele vem redimir. Ele vem fazer um conserto primeiro. Então estamos nesse tempo. Vai ter esse tempo do derramamento dessa ira, vai ter esse tempo de juízo sobre a terra, mas em relação a isso que eu quero falar, que nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Glória a Deus, aleluias. E ele fala, né? Ele fala que denuncia, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropecem, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então, muitos amigos dos profetas sempre vão estar olhando e dizendo, ele vai cair. Ele vai se deixar persuadir. Olhando com a intenção de colocar o quê? Colocar impedimento para que esse profeta verdadeiro da parte do Senhor caia. Igual aconteceu com aquele profeta velho e o profeta novo. Que o Senhor mandou ir pelo caminho, não voltar, não comer em nenhum lugar. Mas o profeta velho queria saber, por que é que Deus mandou ele falar e não eu? Que sou velho já. Olha, eu sou velho de casa, eu já tenho 40 anos de evangelho, por que eu não? Por que eu não estou lá? Por que esse novinho aí tem a palavra e eu não tenho? Então, essa inveja, né, que faz cair. Então, os amigos, Jeremias fala a respeito dos amigos íntimos que aguardavam ele na expectativa, esperando ele tropeçar. Compreende? Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, jamais se esquecerá. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver até que versículo está esse estudo, para a gente já passar para o outro versículo. Glória a Deus, aleluias, até o... Aí nós vamos seguir, até terminar tudo. Então, no 12 fala assim, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova os justos e esquadrinha os afetos e o coração, permita
veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. E Jeremias, ele estava tão contrariado com isso, com esse sofrimento, com essa dor do profeta, né, que é esse fogo que queima no profeta, queima no coração, que chega até a alma do profeta. Jeremias estava sofrendo, porque é um sofrimento. Que ele, no capítulo seguinte, ele maldiz o dia que ele nasceu. Ele fala que, olha, maldito foi aquele homem que deu boas novas para o meu pai, falando que nasceu um filho varão, um filho homem, e o meu pai se alegrou porque eu nasci. Eu não deveria nem ter nascido, ele diz, porque ele estava num fogo do Senhor, e isso é um sofrimento tremendo. Então, amados, e aí ele profetiza, né? Porque ele estava desconsolado e fala: por que Deus não me matou no ventre da minha mãe? Por que o ventre da minha mãe não foi um sepulcro para mim? E ele começa a queixar contra o Senhor. Queixar contra o Senhor não, contra a sua própria vida, por causa da dor que ele estava sentindo, que esse fogo produzia nele. Então, amados, o fogo profético, ele vai produzir uma dor no profeta. Ele vai produzir um sofrimento no profeta, porque e ele tem que viver determinadas etapas na sua vida. Glória a Deus, aleluia, por isso. Então, amados irmãos, no 9 ele fala que eu não me lembrarei mais do nome de Jeová. Eu esquecerei dele, eu não quero nem lembrar do nome dele, de tanto sofrimento que eu tenho. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não lembrarei do nome de Jeová. E aí ele fala: havia no meu coração como um fogo ardente que estava dentro dos meus ossos. Eu tratei de sofrer isso por um momento. Eu vou sofrer isso, eu vou sofrer. Sofri, acabou. Não passava. Isso não passava. Isso continuava. E cada vez que ele escutava a murmuração do povo de Israel, esse fogo incendia nele da vontade de ir e de falar e de gritar a esse povo e trazer juízo na vida desse povo, e ele tinha que conter o juízo, porque ele via todos pecar e essa ira ardia no seu coração para derramar, mas ele, como profeta, ele tinha que conter, porque não era o tempo de destruir tudo, porque senão ele sabia o fogo que tinha dentro dele, ele sabia o poder que tinha dentro dele, sabia o poder da palavra que tinha nele, senão ele ia destruir tudo. Coisa que muitos irmãos hoje têm poder, têm essa boca profética, mas não sabe o que Jeremias sabia. Então sai soltando maldição dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu casamento, contra os seus filhos. Destrói tudo, traz uma determinada destruição na vida financeira, em várias áreas, não sabe por quê. E é por causa da ira, desse fogo, porque é boca profética. O Senhor tem um versículo que ele fala que, como não ouvimos as profecias do Senhor nos últimos tempos, toda palavra que saísse de nossa boca seria profecia para Jeová. Isso é seríssimo. Então, aonde nós temos que ter cuidado com a murmuração, cuidado com o fogo que nós estamos colocando dentro de nossas casas, principalmente nós mulheres, que somos o que? Gostamos muito de conversar, gostamos muito de falar, gostamos muito de apontar a vida do outro e esquecemos que somos bocas proféticas
e que nossa boca tem fogo, então saímos queimando muitas pessoas. E por queimar muitas pessoas, vocês vão sofrer consequências, porque o Senhor não vai deixar isso em vão. O Senhor sabe que vocês estão queimando pessoas dentro das congregações, nas ruas, está queimando pessoas nos seus trabalhos, está queimando pessoas na sua vizinhança. Você está jogando muitas pessoas no inferno por causa das profecias que estão saindo da boca de vocês. E isso tudo vai ser cobrado pelo Senhor. Então, até quando vocês não vão dar conta? E quantas vezes vai ser necessário que levante um profeta para falar com vocês que a boca de vocês é profética e que vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês falam, com tudo que vocês soltam na sua boca? É fácil? Não, não é. Hoje eu cantava para mim mesma e falava: Marta, Marta, fica mais calada. Marta, fica mais calada. Fala somente quando Deus te mandar. Marta, fica mais calada e fala somente quando Deus te mandar. Devemos ficar mais calados e falar somente quando Deus nos mandar, porque estamos vivendo em tempos proféticos e tempos de fogo. Tempos onde fogo estão ardendo, e muito de nós temos já esse fogo no coração. Temos já esse fogo nos nossos ossos. O fogo do Espírito, ele nos toma, né? E incendeia até os ossos. No Salmo 104, número 3, em diante, diz assim: que estabelece os seus aposentos entre as águas e que põe as nuvens como couraça, ele que anda sobre as asas do vento, ele que faz aos ventos os seus mensageiros, ele que faz os ventos seus mensageiros, e as chamas de fogo seus ministros. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando que muitas pessoas são chamadas e são ventos do Senhor que sopram como ventos são. São que? Mensageiros da parte do Senhor, que levam mensagem. Está falando de pessoas, está falando de mim, de você. Outros são com chamas de fogo, que chega como ministros, são chamas de fogo. Aqui no Brasil tem aquela expressão, sapato de fogo. Não, a Bíblia chama de chama de fogo, tá? E não é esse sapato de fogo reteté, não. É chama de fogo mesmo, tá falando de um chamado profético, de algo que vai muito mais além desse reteté, dessa mentira de Satanás aí em cima dos altares. Glória a Deus, aleluia. Ele fundou a terra sobre os seus cimentos, não será jamais removida. Com o abismo, como o vestido a cobriste, sobre os montes estavam as águas, e a tua repressão fugiram. O som do seu trono se apressurou. Subiram os montes, desceram os vales, e ao lugar que tu lhes fundastes, lhes pusistes término, ele qual não transpassarão, nem voltará a cobrir a terra. Tu és o que envia as fontes para os arroios, né? E vão entre os montes, e dá de beber todas as bestas do campo, e saciam a sede dos asnos das montanhas. E aí vai falando o Senhor: rega os montes desde os seus aposentos, dá fruto de suas obras para saciar a terra. Faz produzir, né, para as bestas, as ervas para o serviço do homem, tirar o pão da terra. E aí o Senhor continua. E ele fala que ele se chama de sávia as árvores de Jeová, cedros de Líbano, etc, etc, etc.
Glória a Deus. Aleluia por isso. Observação. O 4 fala o seguinte: ele faz dos ventos os seus mensageiros e as chamas de fogo os seus ministros. Você entendeu sobre isso, né? Existem muitas pessoas que são como Jeremias, são chamas de fogo, tá? Tem um fogo do Senhor ardendo dentro deles. E os outros são ventos, e talvez ventos impetuosos, não? Ventos que vão soprar, ventos que vão trazer talvez calamidade, ventos que vão te mover do lugar, tá? Então, o Senhor, ele é que controla os seus ministros, ele é que controla os seus mensageiros e ele faz como ele quer. Glória a Deus, aleluia por isso. Amém? No sentido figurado do fogo, o fogo simboliza força, presença de Deus. E em referência a Jesus como olhos, né, que tem chamas de fogo. E ao fogo como um elemento de destruição e purificação em profecia. Segundo de Reis 1, do 10 em diante, fala o seguinte: e Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu sou o varão de Deus, descende fogo do céu e consuma com os seus 50. E descendeu o fogo do céu e consumiu ele, o capitão e os seus 50. E voltou o rei então a enviar mais 50. E Elias falou a mesma coisa. Enviou outro capitão de 50 com 50 e falou a Elias: varão de Deus, o rei tem falado com você para você descer pronto. E Elias foi e respondeu para ele: uai, se eu sou para você um varão de Deus, descendo fogo do céu, então consuma você e todos os seus 50. E aí consumiu 50 e mais o capitão. Por quê? Porque todos chamavam ele de varão de Deus, mas não reconhecia ele como varão de Deus. Não havia um reconhecimento. No 13, voltou a enviar o rei outro capitão com 50. E esse, olha para você ver o que esse fez. Esse capitão chegou lá, se colocou de joelhos diante de Elias e rogou dizendo assim: varão de Deus, eu te rogo que seja de valor diante dos teus olhos a minha vida e a vida dos seus 50 servos. E aqui há descendido fogo do céu e há consumido aos primeiros capitães de 50 com os seus 50. Seja estimada agora a minha vida diante dos teus olhos. Aí o anjo do Senhor falou com Elias e disse assim: olha, ele reconheceu você como um homem de Deus, ele fez da maneira correta, agora você faz o seguinte, você desce com ele então e vai falar com o rei. Mas aí as palavras que você vai falar com o rei são essas. Elias desceu, foi falar com o rei, e o que Elias falou com o rei? Porquanto enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebul, Deus de Ecrom, não há Deus em Israel para consultar em sua palavra? E não te levantará, portanto não te levantarás mais do seu leito, senão que morrerá. Essa foi a palavra que Deus deu para Elias entregar a esse rei. E isso se cumpriu. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, às vezes muitas coisas que fazemos, por exemplo, as atitudes, elas de uma certa forma incita ou aumenta a ira do Senhor, aonde nós devemos acalmar a ira do Senhor, aplacar a ira do Senhor, né? Agora nós estamos num tempo de redenção.
E quando seja o tempo de descer o fogo sobre os rebeldes e desobedientes, e esse fogo será descido sobre os rebeldes e sobre os desobedientes. No entanto, o Senhor mesmo colocou fogo sobre muitos. É colocado fogo sobre muitos que estão já trabalhando, que é esse mesmo fogo que chega até o osso. Porém, o Senhor quer que cada um aprenda a apaziguar a ira e ter controle. O Senhor fala assim: eu sou Deus que perdoa e que se arrepende. Sou Deus de misericórdia e de paz e amo a criação. E não perderei a nenhum que me ha dado o Pai. João 18:9 fala o seguinte: para que se cumprisse aquele que havia dito, dos que me destes, não perdi nenhum. João 6:37 fala assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e ao que a mim vene não jogarei fora, porque é descendido do céu não para fazer minha vontade, senão a vontade do que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o que me enviou, que dê tudo o que me dere, não perca eu nada, senão que o ressuscite no dia postreiro. Acalmar a ira do Senhor. O que acalma a ira do Senhor? Acalma a ira do Senhor o sacrifício do próprio Yeshua, Mashiach, o nosso Jesus. Esse sacrifício acalmou e acalma a ira do Senhor. Mas só que nós estamos num tempo já de findar das coisas terminar, porque já estamos terminando o milênio. Jesus já está por voltar nas nuvens e já estamos indo para o tempo onde a ira será derramada sobre a terra. Então, essa ira, ela está... Aí já não consigo, né? Essa ira, ela já está quase derramando sobre a terra. E o que acontece? É claro que o sacrifício de Jesus, ele vai acalmar e acalma essa ira. Mas só que os pecados e a nossa ira pessoal, a nossa falta de controle pessoal, em andar falando coisas vãs, em andar murmurando dentro das congregações contra irmãos, não tendo um arrependimento pessoal, não manifestando a fé em Cristo, isso aumenta a ira do Senhor. A ira do Senhor, ela aumenta mais. O Senhor me disse que a ira dele aumenta mais pelos que conhecem a palavra e descumpre do que pelos que não conhecem. Me atrapalha um pouquinho por causa da luz. Do que os que não conhecem. Porque os que conhecem já a palavra do Senhor. E quando eles fazem determinadas coisas erradas, a ira do Senhor sobe com uma determinada força. Glória a Deus. Tem uma blusa aqui por baixo, tá, irmão? Uma blusinha branca. Então é uma blusa que vocês estão vendo aqui, tá? Tem gente que é tão sistemático, né? Outro dia eu coloquei uma blusa em cima de uma blusa assim, sem manga. Ela era transparente, de renda. Uma irmã me xingou até falar que chega. Falou que era vergonha que estava aparecendo. Irmãos, ter controle próprio da ira, em espanhol fala enojo, né? Da raiva. É a raiva. De controle da raiva. Qualquer coisa fica com raivinha.
Ai, a irmã vestiu assim e veio para a igreja, ficou com raivinha e começa a soltar a ira. O Senhor quer que vocês tenham controle da ira de vocês. Ah, não olhou, já irou. Ah, fez isso, já olhou com ódio, já olhou com ira. Então, principalmente os que são chamados para profetas. Cuidado com os olhares de vocês. Cuidado com os olhares. Vocês têm que manifestar em misericórdia. Glória a Deus, aleluia. E o que aplaca a ira do Senhor, né? É isso. O que eu falei. Em Romanos 9, 21, para diante, fala assim. Deixa eu pegar esse versículo em português. Romanos 9, 21 diz o seguinte: ou não tem um oleiro direito sobre a massa? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar-nos conhecer o seu poder, suportou muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? O Senhor está falando o seguinte: a serpente, no caso, é um vaso de ira, um vaso para a ira, para manifestar a ira no final do tempo. E os filhos da serpente, até esse tempo, também são vasos para a ira, onde a ira do Senhor será derramada sobre ele. O Senhor suporta essas pessoas, suporta. No caso, não seria bem pessoas, tá? Seria a criação da serpente, filhos da serpente. Estou falando dos filhos da serpente, estou falando dos vasos criados para a ira, não os vasos criados para a honra. Por isso que o Senhor fala bem claro aqui que existe os vasos criados para a desonra, que ele manifesta a ira, né? E os vasos criados para a honra. Nós somos criados para a honra. E aí no 22 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou muito longanimidade, ou seja, longânimo, com longevidade, com muito tempo, né? Os vasos de ira preparados para perdição, porque já estão preparados para o inferno já, porque são para isso, são só para isso, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Glória a Deus, aleluias. Aí vamos no 27. No 27 diz assim: mas relativamente Israel, dele clama Isaías. Olha o que Isaías fala de Israel. Fala assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E como disse Isaías, ou como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não os tivesse deixado descendência, teríamos tornado todos como Sodoma e Gomorra. Então, se o Senhor não tivesse deixado descendência para nós e mandasse Jesus para resgatar até os gentios e mantesse essa promessa sobre nós, é tanto pecado que seríamos destruídos como Sodoma e Gomorra. Porque o pecado e tudo que está acontecendo produz esse fogo no Senhor.
E nesse tempo que o Senhor está levantando os profetas, essa ira o Senhor está fazendo com que os profetas compreendam essa ira. Mas não é para sair soltando a ira na frente de todo mundo, não. É para que aprendam, porque o Senhor está ensinando. O Senhor está ensinando-nos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dando ensinamento a nós. Então, por isso, Ele faz com que, às vezes, vocês, Ele coloque um determinado nível de ira em vocês, para que aprenda a controlar a ira, para que aprenda a controlar a raiva, para que aprenda a controlar esse ciúme, para que aprenda a ter controle das suas emoções, porque é necessário ser equilibrado diante do Senhor. O Senhor colocou em nós os caráteres sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. São 4 caráteres que formam o ser humano. Esses 4 caráteres, eles têm que estar equilibrados entre eles. Se esses 4 caráteres, se o seu, por exemplo, sanguíneo está à flor da pele, você vai sair matando todo mundo. Porque Pedro era sanguíneo. Era Pedro, né? Que cortou a orelha. Se eu tô errada, vocês falam que eu tô errada, porque a minha cabeça não é 100%. Tá bom? E obrigada. Então, o colérico, lhe vem a cólera. Ele tá bem quando pensa que não, vem a cólera, aquela ira, e ele explode. Então imagina se todos dentro de uma igreja, uma congregação, estiver dentro desse caráter. Por isso Cristo, ele vem para trabalhar nosso caráter. Meu esposo, ele ora sempre orou e me ensina a orar, falando: Senhor, trabalha o meu caráter. Trabalha no meu caráter, Senhor. Porque o nosso caráter necessita ser trabalhado todos os dias. Porque em relação a esses 4 caráteres, está sempre subindo e baixando, dependendo das nossas emoções. Então há uma instabilidade. E existem pessoas, por exemplo, que são muito melancólicas, são depressivas, chegam a ser depressivas de tão melancólicas que são. Mas não deixam de ser excelentes para o Senhor na hora de servir ao Senhor. Porque a melancolia faz com que ela se renda na presença do Senhor com mais facilidade do que um iracundo, do que um colérico ou do que um fleumático. Por exemplo, o fleumático, ele é muito quieto. Ele é aquele tipo de homem ou de mulher que chega do trabalho, homem principalmente, chega do trabalho, senta no sofá e vai ver televisão. A mulher tá com um monte de coisa para fazer, ela chegou também cansada e não desperta nele a vontade de ir ajudar, porque ele é fleumático. Ele vai agir, quando ele agir, ele vai fazer as coisas muito bem feitas, porque ele tem esse lado perfeccionista dele, mas ele é quieto. Então, se nós compreendêssemos os caráteres das pessoas que vivem perto de nós, talvez nossa convivência seria melhor com todos. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus, ele vem para poder moldar esse caráter em nós, para poder trazer equilíbrio em nós. E às vezes nós vemos, por exemplo, como profetas e como chamados a profetas, vemos tantas determinadas coisas que o Senhor nos mostra que nos esfria o coração. E quando vai nos esfriando o coração, por exemplo, vamos vendo, por exemplo, o Senhor está mostrando muito agora falta de fé, né? Esfriamento na igreja e tudo mais. Então, essa pessoa vai vendo, esse líder vai vendo esse tipo de comportamento dentro da congregação, ou vai vendo isso. E isso vai esfriando
ele, vai esfriando o seu amor, vai mexendo com ele também. Então, onde nós temos que buscar ter controle e buscar equilibrar isso, identificar e equilibrar rápido as nossas emoções, justamente onde que tá a água? Acho que hoje eu não trouxe água, não. Já tô com a boca seca. Justamente para não nos esfriar, para não nos queimar diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias, por isso. Então o Senhor fala que ele suporta os vasos forjados para a honra. Peraí, desculpa. Peraí, os vasos agora, né, Deus está forjando os vasos para a honra e para a glória e para exercer seus juízos. E preparando os para mostrar a ira e a sua ira e o seu descontentamento, vamos dizer assim. De uma certa forma ele formou, né? Como foi no coração de Jeremias, de uma certa forma ele está formando esse fogo no coração de muitos. Aí é onde está sucedendo em alguns de vocês determinadas situações que vocês não têm controle e não entendem o porquê. E por não entender o porquê, sai soltando para todos os lados, dando tiro para todos os lados. E esses tiros estão matando muita gente. E isso, a única coisa que faz com isso, ao invés de vocês usar bem os dons que Deus está te dando, a única coisa que faz com isso é aumentar a ira do Senhor contra vocês mesmos, contra a casa de vocês mesmos. Ao invés de trazer paz, está trazendo briga, contenda e tudo mais. Então eu peço vocês para compreender os processos que Deus está trabalhando na vida de cada um, buscar compreender, buscar submeter essa ira e parar com as palavras de maldição. Por quê? Porque sua boca é profética e essas palavras só vêm para destruir, tá? O Pai, ele deu a Yeshua, né? Deu ao Senhor Jesus muitos para não perder. E o Senhor Jesus não vai perder nenhum. E muitos vasos que o Senhor está preparando para usar para a honra não estão sabendo executar bem o seu chamado e entendendo como está o Senhor trabalhando esse processo e está jogando fora os vasos que o Senhor, né, os que o Senhor deu para o Senhor Jesus. Compreende o que eu estou falando? Então, mesmo que seja insuportável esse fogo, vocês têm que buscar o mediador, que é o próprio Senhor, para ter controle desses sentimentos e dessas emoções e submeter essas emoções e esses sentimentos, né, essas razões ao Senhor. E para fazer tudo o que encomendou o Pai, com prudência e diligência, quando seja o tempo, assim como Jeremias. Ele tomará a sua boca, a boca de vocês, e vocês falarão. As palavras não serão suas, senão que do próprio Deus. Observação. Dentro do grupo dos 144.000, ele existe hierarquias e cada hierarquia com sua forma de atuação estarão todos em sintonia com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Yeshua é o nosso guia e nos direciona a cada ação e função. Mas tudo será uma sintonia perfeita. Se o seu chamado a ser quem tu és, se faz uma renúncia e ver
onde... Glória a Deus, aleluia. Nós temos que analisar quais são as áreas que necessitamos trabalhar ainda, tá? Necessitamos ver quais as áreas que temos que trabalhar. Amados, nós somos testemunhos, nós damos testemunhos. E não podemos desvalidar determinadas coisas que são para testemunho, tá? Paulo, desculpa, mas tenho que fazer esse comentário aqui. Talvez não seja para muitas pessoas esse comentário. Paulo não desvalidou, ele viveu como gentil, ele viveu aí dando exemplo aos gentios e dava exemplo também para os judeus infiltrados para poder alcançar essas pessoas. Então nós não podemos deixar de alcançar. Então, não significa que determinadas ações que eu esteja fazendo, né, esteja contra a vontade do Senhor, porque o Senhor me pediu isso, aí vai estar contra a vontade do Senhor, sendo que eu tenho que manifestar um determinado testemunho. Isso deve ser só para uma ou duas pessoas escutarem, porque as outras não vão compreender o porquê que eu estou falando isso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sabe todas as coisas. As áreas que faltam para trabalhar é o Senhor, o Espírito Santo mesmo, o Ruach Kadosh, que será o nosso ajudador e nos fará entender os próximos processos e em que ele vai fazer essa reconciliação. Ele faz essa reconciliação não em ira, senão que em amor, em misericórdia, em paciência, em bondade, tá? Não existe uma reconciliação com a manifestação de ira ou de raiva. O Senhor os estão levantando a cada processo para adquirir maturidade, para que quando quando tenha que julgar, porque muitos o Senhor chamou para juízes, vão ter que julgar com equidade, com igualdade. E o Senhor os está ensinando a olhar como Ele olha, a ver como Ele vê, escutar como Ele escuta, caminhar como Ele caminha. Porque os juízos de Deus são justos. Por isso que existe uma medida, um peso de balança também, porque Ele coloca, Ele equilibra e Ele pesa na sua balança e Ele faz essa medida, onde cada injustiça cometida será analisada desde Adão até os dias de hoje, até o último dia. É analisada as injustiças e as justiças são pesadas. Por exemplo, a injustiça, ele verá a injustiça e pesará, por exemplo, a traição de Jacó feita a Esaú. Porque não deixou de ser uma traição contra Esaú. Por mais que vocês digam, não, mas estava certo, porque o Senhor determinou que estava certo. Mas para estar certo aí, houve uma traição. E houve um povo que ficou sentido com isso. E Jesus veio para restaurar esse povo e não para perder. Por isso que ele fala que tem outras ovelhas que ele veio buscar e que ele necessita restaurar isso aí. Ele necessita restaurar essas outras tribos que ficaram. Ismael tem 12 tribos. Não é só as tribos de Isaac, é as tribos de Ismael também que tem que resgatar. Então o Senhor, ele é justo, ele veio para trazer justiça. Então, para trazer justiça, ele vai analisar as injustiças que foi cometida, tanto por Esaú a Jacó e a Jacó a Esaú. Porque depois ele se queixa com Esaú e fala, olha, mas você, Esaú,
o seu irmão tá aqui te pedindo perdão e você tá querendo passar pelas suas terras e você está querendo guerra com ele e você não aceitou o perdão do seu irmão até hoje, Esaú. E até hoje a descendência de Esaú briga com Israel porque não aceitou o perdão. Tá entendendo? Então todas essas ações o Senhor pesa na sua balança para esse juízo final. Para esse juízo onde as duas testemunhas vão estar aqui executando e julgando, entendeu? Então tudo isso é pesado. Desde Adão. Por que desde Adão? Porque desde o passado também. Porque a morte de Jesus alcançou também desde Adão até o final. A morte de Jesus não funcionou, o sangue de Jesus não funcionou só da época que ele morreu para frente, não. Foi para trás também. Por isso Jesus, por que você acha que Jesus foi para debaixo da terra e ficou naqueles lugares ali? Depois de haver, porque ele ressuscitou, ele chegou a ir lá e a Bíblia relata que ele chegou a andar por aí. Por que você acha que ele se mostrou aí? E ficou aí 3 dias. Justamente para isso, para trazer ela essa reconciliação que necessitava para se mostrar nesse tempo. No entanto, para Mateus, parece que Lucas fala que ressuscitou. Quando ele ressuscitou, os justos ressuscitaram com ele. Foram visitar suas famílias em Jerusalém. Olha que incrível. Glória a Deus, aleluia, por isso. Então, todas as injustiças, elas serão o quê? Pesadas, analisadas também, tá? Então, a injustiça, a traição de Jacó vai ser analisada. Ai, Jacó, peraí, você tá certo nisso, 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 Israel, mas olha nisso, nisso, nisso aqui. Tá entendendo? Glória a Deus. É forte tudo isso, né? Observação. Todo arrependimento passa por uma reconciliação. Oi, desculpa, não é reconciliação, não. Todo arrependimento passa por um reconhecimento. Eu reconheço onde eu falhei. E aí eu vou aonde eu caí. Se eu nunca reconheço que falhei com essa pessoa, que eu fui má funcionária nessa empresa, como que eu vou me arrepender de algo que eu estou convencida que eu fui boa ali? E na realidade, para essa pessoa eu fui mal. Deu para entender? Eu vou repetir. Todo arrependimento passa por um reconhecimento. Se você não reconhece a sua falha, como você vai arrepender? Como você vai voltar onde você caiu e arrepender? Próprio Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele mostra as nossas falhas e nos leva. E é a purificação que ele vai fazendo conosco que está nos levando a essa falha. Por isso vocês podem estar vivendo situações na vida de vocês o seguinte: vocês estão caminhando. É hoje, dia 3 de novembro de 2025. Só que aconteceu situações muito parecidas às situações que vocês viveram no passado. E vocês não compreendem, e vocês se fecham. Ao invés de vocês entender que Deus está trazendo essa situação para fazer você lembrar de coisas que você não perdoou no passado. Então tem que levar você o arrependimento. Deus está levando você a um reconhecimento, fazendo você lembrar. Mas você não está indo ao arrependimento com isso. Porque você não tem consciência do que o que Deus está trazendo à sua memória era para fazer uma limpeza e uma purificação do seu coração. Porque ele já está nos purificando para a sua vinda. E isso é urgente, porque já estamos já no tempo da purificação. Entendeu? Então, quando vocês não entendem a purificação, vocês não fazem a purificação. Vocês acham que vocês já estão purificados. Você acha que você foi muito bom funcionário dentro dessa empresa. Mas você levou seu chefe na justiça, seu chefe ficou super triste porque ele não tinha o dinheiro para pagar para você. E não era necessário que você levasse ele na justiça. Se você tivesse conversado com ele, ele te pagaria, talvez te daria até mais. E ficaria grato com você. Não, mas você teve que fazer a justiça com ele da sua maneira.
Você chateou esse coração. Você feriu esse coração. E agora você chega na igreja, prega no altar achando que você é justo. Achando que você não comete injustiça. E não reconhece que tem que reconhecer essa falha sua, levar o reconhecimento essa falha sua, para levar isso ao arrependimento e à purificação, porque você pensa que já está santo, que já está purificado e que já se arrependeu e que não necessita ter arrependimento mais. Profundo, não é? Forte, não é? Mas isso acontece e está acontecendo. Principalmente nós que estamos pregando. Comigo acontece todos os dias, de ter que ir, voltar e falar, Senhor, ajuda-me aqui. Passar determinados tempos orando e mesmo assim ainda encontro pessoas ainda que vai me confrontar, porque profeta confronta profeta. Encontro profetas que se levantam e vêm me falar, olha, amada minha, você está errando nisso, nisso e nisso. E eu olho para mim e falo assim, misericórdia, e agora, como que eu vou consertar? Porque às vezes não sabemos consertar. Às vezes não sabemos como chegar no lugar correto para consertar. E às vezes é o nosso orgulho que nos impede de consertar determinadas coisas. Por isso esse pecado de Jacó e Esaú, e esses pecados foram, ao invés de serem encerrados aí no passado, prolongaram. Por um motivo o Senhor prolongou, porque Ele mesmo disse, olha, eu coloquei mandamentos e estatutos difíceis demais para vocês cumprir, justamente para vocês não cumprir, para que eu tenha a oportunidade de mandar o meu filho para redimir os que não foi alcançado. Porque se só Israel, só as 12 tribos de Israel cumprisse os mandamentos, ele já tinha que redimi-los. E todos os outros ficariam de fora. Então ele necessitava alcançar os gentios. Ele necessitava trazer Jesus e alcançar os que ele fez promessa também para Abraão, para as tribos de Ismael. Ele fez promessa para Esaú também. Então existe promessa, porque ele falou, olha, eu venho buscar os que não são do redil, os que estão de fora. Eu venho buscar os que estão de fora também. Esse é importante para mim. Então o próprio Jesus relata isso na sua pregação, quando ele fala. Então, amados irmãos, nada que o Senhor faz é em vão. E tudo as coisas que você viveu e as coisas que você vive são importantes, porque é um aprimoramento, é um aperfeiçoamento do seu caráter para a preparação do que você vai ser no tempo que é destinado para ti, no tempo que está destinado. Porque você pode pensar, não, eu já cumpri o meu pastoreado, eu já cumpri o meu chamado. Não, existem chamados que ainda estão por cumprir. Por mais que muitos irmãos, outro dia eu falei com um pastor, falei com ele assim, você está pensando que você está cumprindo o seu chamado? O seu chamado ainda não cumpriu, não. O seu verdadeiro chamado vai vir ainda. E está por começar. Isso tudo que você passou, que você viveu, esse sofrimento, foi só uma preparação para o que virá. Porque Deus teve que te forjar nessa vida difícil que você viveu. E falei, era uma pessoa que uma pessoa que viveu coisas assim, que se você olhar para ela, ela tinha desviado já há muito tempo. Mas ele ainda continua firme aí. O coração ferido, arrebentado por dentro, e a gente ainda tendo que chegar nessas ovelhas. E são ovelhas o quê? São pastores bons, não são pessoas más. São pastores que realmente amam as ovelhas, que estão arrebentados por dentro, que estão quebrados, dilacerados por dentro, que já não suportam mais. E a estes a gente ainda tem que corrigir e falar assim, olha, filho amado, escuta bem,
não acabou ainda. Isso tudo, olha para sua vida agora para trás e olha essa vida sua como uma preparação para algo que vem agora. Porque é agora que vai começar, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E eu tô tendo que olhar para trás também. Eu tô tendo que olhar para trás e analisar a minha vida. E cada hora que eu olho para trás, que eu vejo o significado da minha data de nascimento, que eu vejo o significado do meu nome em hebraico, que eu vejo o significado do nome da minha mãe em hebraico, que eu vejo o significado do nome do meu pai em hebraico, eu me surpreendo com o que Deus preparou para a minha vida. O que Ele tem preparado para a minha vida em relação ao que vai vir. Porque tudo isso, todos esses significados, o significado do nome dos seus filhos, fala da missão que Deus tem para você agora nesse tempo da redenção. Fala de quem você é. Até isso o Senhor está falando com você. Deus está falando de uma maneira nesse último tempo tremendíssima. Aonde se você prestar atenção, você vai ver o mover de Deus em uma folha que move da árvore. Aí eu tô olhando a árvore ali, as folhinhas movendo. Você vê o mover de Deus numa belinha e você encontra sentido profético até mesmo no mover dessa belinha. Porque você vai aprendendo, quando você vai aprendendo da palavra do Senhor, você vai aprendendo que tudo nos leva a Ele. Que até essa abelhinha nos leva à salvação. Amados, você sabia que a escada de Jacó é uma espiral e não uma escada assim? É como um portal? Tem muita coisa bonita para aprender. Tem muita coisa bonita para nos ensinar o Senhor. Muita coisa linda para nos ensinar o Senhor. E o porquê de que é uma espiral é algo tremendo. Eu lembrei da abelha, porque as abelhinhas estão ali no pé de goiaba, nas florzinhas. E a abelha fala do mel, né? A abelha fala do algo doce, a abelha fala da redenção também. A abelha fala da salvação também por causa da... Justamente tem uma relação com a escadinha de Jacó. Mas isso eu não vou explicar agora, não. Se vocês quiserem buscar algum significado nisso, aí vocês buscam depois aí. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe vocês e guarde, fortaleça e cresça. Cresça e busque crescer na fé. Vamos buscar crescer na fé agora. Buscar crescer na presença do Senhor, crescer nas raízes, não? Porque o Senhor quer raiz. O Senhor quer raiz. O Senhor quer nos enraizados na palavra dele, na rocha. Quer raiz. Ele não quer uma raiz rasa, não. Ele quer uma raiz assim profunda nele, nos fundamentos dele, nos princípios dele. Ele não quer raiz em princípio de homem, não. Você pode tirar o cavalinho da chuva com os princípios dos homens aí. Porque os princípios dos homens têm enganado muito e vai levar muitos à perdição. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Um grande abraço.